Deus abençoe você, estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz nessa noite de terça-feira, se você acompanha ao vivo. O programa de hoje tem um tema muito intrigante, muito especial, que é o seguinte: será que eu preciso ficar provando o meu valor o tempo todo? Será que essa dependência de aprovação não está roubando a nossa paz e a gente nem percebe? Nós vamos refletir sobre isso e ouvir a palavra do Senhor, entender o que Deus tem a nos dizer sobre essa realidade. Vamos começar cantando, elevando o nosso coração a Deus, pedindo que o Espírito Santo venha nos encher, nos conduzir nessa noite. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançado em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Toda honra, toda glória é dele, a vitória alcançado em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Cura-nos, Senhor, com teu amor, cura a nossa identidade. Vem restaurar, Senhor, tudo aquilo que foi sufocado pelo pecado, pelas mentiras da tentação do inimigo que nós fomos internalizando. Cura-nos e levanta-nos com a tua misericórdia. Tantas pessoas hoje se sentindo sufocadas, pesadas, desanimadas diante das lutas, diante dos desafios, do desamor que às vezes enfrentam, as traições, as cobranças excessivas. Vem curar, Senhor, os corações. Vem libertar as mentes. Vem encher-nos com a tua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deixa eu cumprimentar aqui os meus amigos. Quero saudar todos que compõem a nossa equipe aqui. Deus abençoe os nossos cinegrafistas, o Getúlio hoje na direção. Também Samuel, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Padre. Essa música é das antigas, mas muito forte, né? Muito boa, bonita, né? Eu gosto muito de cantar. Muita gente já rezou, já se emocionou com essa canção. Sim. Né? Da banda Dom, não é isso? Isso aí. Você podia colocar no seu repertório, hein? Podia mesmo, hein? É. Eu acho que ela já foi bem cantada, mas uma música musicaça, senhor, né? Musicaça, né? Olha aqui, Pode falar, aproveitando. filho, fica à vontade. Olha, eu te atrapalhando, desculpa. Não, fica à vontade. Aproveitando, esse final de semana estamos juntos aqui, né? É verdade, você vai tocar com a gente? Claro. Você e o Cleuber Nelves? Olha, nesse final de semana, gente, você que vem pro PHN, nós vamos ter uns shows paralelos aqui internamente no palco Feel Music, se eu não me engano, Isso, né? Feel E o Gabriel Correia está à frente, está fazendo um trabalho muito bonito. O Gabriel Correia, filho do diácono Nelson Correia. E vão ter vários shows no Rencão do Meu Senhor, aqui em cima, na chácara, quem conhece a Canção Nova. E no domingo, ao meio-dia e meio, sábado, isso mesmo, meio-dia e meia, eu, a Bruna Marta cantando, também o Pádua vai estar com a gente fazendo back, a Carol, que canta no coral da Canção Nova, Samuel tocando baixo, Cleuber no piano, no teclado, Joãozinho Abreu na guitarra. E Diego? Não lembro se é o Diego ou é o Rafa. É o Diego, né? Acho que é o Diego. Diego Macho com a gente, vulgo Macho, né, que a gente chama. Ele é cearense, então lá no Ceará eles falam, ô Macho. Então ele ficou com esse apelido, né? Macho velho.
Então o Diego vai estar com a gente tocando, vai ser lindo demais, viu? Você é convidado, você que vem para o PHN participar. Vai ser transmitido pelo canal no YouTube, não sei qual ainda, depois eu aviso pelas redes sociais, mas não pela TV, né? Porque é uma programação paralela. O PHN é enorme, então tem muitas programações acontecendo, nem todas sempre no palco central. Cleuber Neves, como é que você está, meu irmão? Padre, você recuperou da derrota do Brasil? Vamos mudar de assunto, Não, né? vamos mudar de assunto, que Nossa Senhora. Meu Deus do céu, que terror que foi. Você está bem, meu irmão? Graças a Deus. Como é que está lá o Rei do Prensado? Opa, tá lá todo vendendo vapor. Muito lanche lá ou não? Graças a Deus. Gente, você que vem para Cachoeira, você tem que experimentar o Rei do Prensado. É o lanche que o Cleuber e a esposa fazem. Já comeu, Samuel? Ainda não, padre. Rapaz, você está perdendo, viu? Mas você eu está tô perdendo. tendo muitas recomendações, o pessoal tá Não, eu gostando vou ser demais. sincero, eu perdi a linha quando eu comi o lanche do Cleuber. A minha dieta semanal, nem faz dieta na verdade, mas ali o meu segura semanal foi para água. Vou prensar. Muito bom. Vamos lá, gente. Quero acolher também a Maria Luísa, que está aqui com a gente hoje na produção. Sempre falo o nome dela errado, mas eu já falei certo, né? Maria Luísa, eu chamo ela de Maria Clara, Maria Flávia. Vai casar, né, padre? Vai casar. Quando que você vai casar, Maria? 19 de setembro, gente. Eu queria que ela fosse freira, mas não rolou. Brincadeira, Maria. O importante é estar no chamado que Deus tem para você, né, filha? Deus abençoe o noivo, vocês aí, que seja de fato um tempo de muita graça para vocês. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos falar. A pergunta do que move a reflexão do programa é a seguinte: será que eu preciso provar o meu valor o tempo todo? Será que você precisa provar o seu valor o tempo todo, né? Porque veja bem, gente, tem muita coisa boa que veio aí com as redes sociais, não dá para negar, né? Com a internet, com a cultura aí da informação. Hoje em dia, com a inteligência artificial, o Papa lançou há pouco tempo, né, uma encíclica direcionando nós cristãos católicos sobre isso, mas tem alguns desafios, alguns perigos, mas tem muita coisa boa. O acesso à informação, né? E tanta coisa que você consegue saber, coisas que você levaria meses para aprender, hoje você aprende numa meia hora de pesquisa, utilizando ferramentas sérias aí na internet, nas redes sociais. Então tem muita coisa boa, obviamente. Todavia, gente, existem alguns perigos. E eu percebo que muita coisa que move a crescente onda de ansiedade que a gente vive, às vezes até de depressão, tem a ver com isso. Porque a cultura das redes sociais, sabe, ela gera uma doença espiritual, se a gente não tiver sabedoria para lidar com ela, obviamente, que é a busca constante por aprovação, né? Que é aquela busca constante de provar. Você tem que provar que você viaja, você tem que provar que você é feliz, sobretudo nas redes sociais. Você tem que provar que você encontrou alguém, você tem que provar que você é inteligente, você tem que provar que você ganha bem, porque a sua prima ganha bem. Você tem que provar que você conseguiu casar, porque a sua amiga conseguiu casar. Então você tem que postar. Tem gente que casa mais, não é nem para viver o casamento, é para postar fotos perfeitas com o marido, para umas amigas verem, né? Ou para os amigos, que seja. Sabe? Então a gente está nessa cultura do ter sempre que provar que eu sou bonito, provar que eu sou inteligente, provar que eu tenho valor. Por quê? Porque a sociedade nos educa ou nos deseduca, mostrando para nós que nós valemos o que nós produzimos. Eu valho o quanto que eu ganho para esse mundo, eu valho o meu corpo, se está no shape ou se não está, eu valho pelo número de seguidores que eu tenho. Cuidado, isso é uma doença espiritual e muitas vezes isso entra na igreja e a gente não vê, né? Quando você chega num lugar, por exemplo, um padre que tem seguidores e outro que não tem, muitos católicos tratam o que não tem como se ele não fosse padre, ou como se ele fosse invisível, com desrespeito, mas é um homem consagrado, presença de Cristo, né? Cristo age na pessoa daquele sacerdote. Mas eu valho se eu apareço, se eu tenho seguidores. Opa, essa é a cultura desse tempo que gera essa doença espiritual, que tem adoecido muita gente, levado muita gente para a ansiedade, para essa insatisfação, para esse medo de estar perdendo, né? As pessoas sempre acham que estão perdendo tempo, perdendo algo, e ficam inquietas e dormem agitadas, sabe? Porque a gente sempre precisa provar que é competente, provar que deu certo. E muitas vezes, quando a gente deixa de produzir ou não consegue provar, a gente começa a acreditar que a gente perdeu o valor, né? Por quê?
Porque a gente inconscientemente, essa lógica entra até na vida espiritual. Se eu rezar bastante, Deus vai gostar de mim. Se eu não errar, eu vou ser digno. Se eu conseguir servir bastante, Deus vai me aceitar. Opa, não é assim que Deus funciona. Deus, Ele te dá primeiro a identidade, depois Ele aceita o seu serviço. O que isso quer dizer? Vou ler a passagem de hoje, olha só. Marcos capítulo 1, versículo 11. Eu só vou ler essa parte, mas eu vou explicar o que essa passagem quer dizer. Foi o batismo de Jesus, por João Batista, no Rio Jordão. Então, veja bem, Jesus aqui ainda não tinha curado ninguém, Jesus aqui ainda não tinha feito milagre algum, Jesus aqui ainda não tinha ressuscitado o morto, Jesus aqui ainda não tinha morrido na cruz nem ressuscitado. Então ele não tinha feito nada que fizesse ele alcançar ali reconhecimento. Mas olha o que Deus diz, quando João estava para batizá-lo: do céu surgiu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Marcos 1:11. Tu és o meu filho amado. Veja bem, antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de Jesus produzir, a vida pública, dos milagres que todo mundo via e louvava ou criticava, não foi isso que Deus valorizou. Deus valorizou a identidade dele de filho amado. E assim também é na nossa vida espiritual. Deus ama você porque você é um filho amado, uma filha amada. Não porque você produz, ou porque você reza, ou porque você não erra, ou porque você tem dinheiro, é bonito, tem valor e tem seguidores. E isso de querer sempre provar o nosso valor, isso nos adoece. Porque a pessoa que está sempre querendo provar o seu valor, a pessoa que não assume a sua identidade de filha, de filho, ela não descansa, nunca descansa. Ela está sempre querendo impressionar. A pessoa que quer provar o seu valor, ela está sempre tentando fazer o outro acreditar que ela é melhor, que ela sabe mais. E esse querer impressionar, esse fazer o máximo para ser aprovado, isso cansa. Quantas pessoas entraram num casamento vendendo uma imagem? E a pessoa te aprovou porque você vendeu aquela imagem de super homem, super marido ou super mulher. E agora que você casou, as máscaras caem. Você entra em crise porque você não consegue manter isso. Mas diante de Deus a gente pode tirar as máscaras, porque antes da gente fazer qualquer coisa, como aconteceu com Jesus aqui, antes de performar qualquer milagre, tu és o meu filho amado. Eu te amo. E é de graça. Você não precisa pagar por isso, é de graça. O inimigo trabalha desde o início com essa mentira, querendo convencer você e eu que nós não somos suficientes, E esse querer provar que eu sou suficiente desgasta demais, cansa. Você vê, essa foi a primeira tentação do Éden. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Eles eram, de alguma forma, uma centelha da presença de Deus ali no jardim. Mas o demônio os convenceu, que lhes faltava algo, que eles precisavam conquistar algo para serem como Deus. Mas eles já eram a imagem de Deus. Então, as pessoas passam a vida inteira tentando conquistar uma identidade que Deus já lhes deu. Querendo conquistar um valor que Deus já lhes deu. Adão e Eva já tinham valor, eles já eram imagem e semelhança de Deus. Mas eles caíram na tentação justamente porque eles não assumiram a identidade. E eles buscaram a aprovação e foram enganados pelo inimigo. Então existem alguns passos para a gente superar essa lógica, gente? Do querer provar que a gente está certo, do querer buscar sempre a aprovação. Primeiro passo: receba seu valor antes de demonstrá-lo. O que isso quer dizer? Como eu disse, Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Não tinha curado, não tinha pregado, não tinha escolhido apóstolos. Mas ele recebeu a sua identidade de filho amado. Primeiro vem a identidade, depois vem a missão. Primeiro vem a identidade, depois vem o fazer. O mundo diz: produza, vença, mostre, poste. Depois vamos ver o quanto que você vale. Deus diz: você já é amado.
Depois de assumir a sua identidade de filho amado, de filha amada, vá para a missão, né? Então, o desafio é que muitos são filhos vivendo como empregados. Você é filho de Deus, é filha, mas você vive como empregado, né? Como empregado. Então, é preciso saber viver como filho. Viver como filho. E saber que uma árvore, gente, ela não produz frutos para virar árvore. Ela é árvore com raiz para depois gerar frutos. Você não tem que produzir para ser amado. Claro, a gente tem que produzir, ser responsável, crescer, progredir, mas sempre assumindo a nossa identidade de filhos e filhas amados, amadas por Deus. Segundo passo, pare de medir o seu valor pelas suas performances. Pare de medir o seu valor pelas suas performances. Nossa cultura transformou o desempenho em identidade. Mas o seu desempenho não é sua identidade. Você não vale pelos seus salários, pela aparência, pelo resultado. Porque se você acredita nisso, isso é extremamente perigoso. Se o seu valor só depende do sucesso, quando o sucesso acaba, você entra em crise. Porque o dinheiro você pode perder, a beleza pode ir embora, uma atriz pode perder a fama. Mas veja bem, o empresário quebra, o sacerdote adoece, se a tua identidade está na sua função. Quando a função termina, você entra em crise. Não confunda o seu valor com o seu desempenho. Você tem valor, mesmo quando o seu desempenho não é tão bom. Você tem valor porque você é filho, filha amado de Deus, né? Terceiro passo, descubra a diferença entre reconhecimento e aprovação. Uma coisa é reconhecimento, outra coisa é aprovação. Reconhecimento é saudável, todo mundo gosta de ouvir de vez em quando, obrigado, você fez um bom trabalho, isso é humano. O problema é quando precisamos disso para existir, né? Aí já começa a busca por aprovação. E essa aprovação, busca de aprovação, se torna um vício, né? E um vício, todo vício nunca fica satisfeito, quanto mais recebe, mais precisa. Então, as redes sociais ilustram muito isso, né? Uma postagem recebe 100 curtidas, a alegria dura poucos minutos, depois já vem a necessidade, mais uma postagem, mais aprovação, mais validação, depois outra postagem, mais busca de validação, é um poço sem fundo. Então, saiba distinguir entre reconhecimento e busca de aprovação. Reconhecimento é necessário e Deus dá no momento certo. Agora, não vive escravo da busca de aprovação. Quarto passo, cure a raiz da comparação. Quem precisa provar valor vive comparando, né? E sempre vai existir alguém mais bonito, mais santo, mais inteligente, mais reconhecido. E a comparação vai produzir doenças espirituais, o orgulho, a inveja, né? E nenhuma das duas produz paz. Você não tem que se comparar com ninguém, porque você é um filho único, uma filha única, amado, amada, do jeito que você é, do jeito que você está, com as realidades que você tem, conquistas ou não, né? Então, São Francisco de Sales dizia, olha que forte isso aqui, seja quem você é, e seja isso muito bem, para dar glória ao artífice cuja obra é você. Seja quem você é, e seja muito bem, para dar glória a Deus que criou somente você do jeito que Ele te criou. Você é único, né? Então, sendo aquilo que você é, exercendo a sua vida, a sua missão muito bem, você dá glória a Deus, né? E você não precisa se comparar com ninguém. Quinto passo, permita que Deus cure sua identidade. Porque veja bem, quando Jesus foi tentado no deserto pelo demônio, primeira coisa que o demônio disse, se és filho de Deus. O demônio não é criativo, ele sempre repete a mesma fórmula de tentação. Ele sempre vem questionar a nossa identidade. Se você é amado por Deus, né? Se você é filho de Deus, se Deus te ama, por que a sua vizinha tem um marido bom e você tem um marido ruim? Por que fulana casou e você não? Por que fulana se passou no vestibular e você não? Por que fulano viaja para fora do país e você não consegue nem ir para a praia? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo ataca primeiro a identidade, né? Porque quem esquece quem é, aceita qualquer proposta. Quando você esquece que você é filho de Deus, você aceita qualquer oferta de qualquer amor mentiroso, falso. Você se deixa usar em troca de migalhas de afeto.
Então deixa Deus curar a sua identidade. Peça que o Espírito Santo hoje venha curar a sua memória de tudo que questiona a sua identidade, questiona dentro de você o amor de Deus. Porque o inimigo trabalha para nos convencer que nós não somos amados, tá? Mas você é um filho amado, uma filha amada pelo Senhor. Sexto passo, esse é importante demais. Aprenda a descansar. Porque quem precisa provar valor, como eu já disse antes, nunca descansa, né? Mesmo nas férias, continua tentando impressionar. Mesmo servindo a Deus, quando serve a Deus, continua querendo ser visto. Mas existe um descanso espiritual, quando a gente entende que a gente não precisa convencer Deus de que a gente merece o amor dele, né? A cruz já conquistou isso por nós. A gente não precisa mostrar para ninguém que a gente é digno. A gente entende que nós somos amados e o nosso valor não está no que a gente produz, no que a gente faz, mas no que a gente é, né? Nessa dignidade de filho. Sétimo passo. Caminho já para o final, que eu quero responder algumas perguntas ainda no final desse bloco. Prepara aí para nós, direção no WhatsApp, que sempre chegam perguntas para nós. Sétimo passo, viva como filho, não como escravo. A verdadeira liberdade nasce quando entendemos: o meu valor não aumenta quando eu acerto, nem diminui quando eu fracasso. Porque o meu valor foi estabelecido por Deus e eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. Então, o preço de uma coisa depende de quem está disposto a pagar, né? Se a pessoa está disposta a pagar 60 mil por um carro que vale 30, o preço daquilo vai depender do dinheiro e do valor de quem está disposto a pagar. E Deus pagou muito por mim e por você. Ele deu seu Filho único, santo, perfeito, o sangue do próprio Filho. Quem poderá dizer que você não tem valor se o Filho de Deus derramou cada gota do sangue dele por amor a você, para te redimir, para te salvar? A sua vida é preciosa, né? Sabe? Não viva o cansaço de querer ser suficiente, sabe? Você não precisa impressionar a Deus, você não precisa mendigar aprovação, você não precisa convencer as pessoas do seu valor. Assuma sua identidade de filho, de filha de Deus. Amém? Samuca, temos uma mensagem que já chegou para nós. Esse programa, o forte desse programa é direção espiritual, então eu já quero responder. Você lê para nós, filho? Claro. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção. Estou aqui coladinha na TV CN. Manda uma bênção para mim e para o meu esposo Antônio. São de Minas Gerais. E tem uma outra pergunta aqui também. Boa noite, Padre Adriano. Sua bênção. Estou me sentindo desanimado. Às vezes, quando estou conseguindo alguma conquista, dá errado. Ore por mim. Não quero me identificar. Deus abençoe, obrigado. Vocês que estão lá de Minas acompanhando o programa. E filho, olha, o desânimo, ele é bem complexo, viu? A gente tem que tomar cuidado, né, com o desânimo. Às vezes a gente faz parte, num momento ou outro, a gente sentir esse desânimo, né? Mas olha, o desânimo, ele é especialista em roubar a nossa alegria, em roubar a nossa fé, sabe? Tem que tomar cuidado com o desânimo, porque desânima do latim quer dizer sem alma, né? O desânimo rouba a nossa vida interior. Como você combate o desânimo? Com a palavra de Deus, lendo o que a palavra de Deus diz a seu respeito, porque veja bem, a sua identidade está na palavra. O que você é, Deus já disse, está na Bíblia. Então você tem que conhecer a palavra, você tem que entender o que Deus está dizendo acerca da sua identidade, que está escrito na palavra. Você é filho amado, você é mais que vencedor, você vale o preço de cada gota do sangue de Cristo, você foi feito para as coisas do alto. Ler a palavra, conhecer a palavra é um remédio contra o desânimo. Pode parecer assim circunstancial, mas não é. E vida de oração ajuda muito. Também, sabe, sacudir a poeira. Às vezes também a gente se deixa, uma coisa é o desânimo te visitar. Uma coisa é o desânimo morar no teu coração. Então sacode a poeira, vai para frente. Às vezes os motivos que nos desanimam são pessoas que não nos aceitam, são portas que se fecham, coisas que não dão certo. Mas se você ficar chorando pelo que não deu certo, você não vai colher o fruto do que Deus já está preparando, que vai dar certo amanhã. Então é preciso sacudir a poeira e ir para frente também, tá? Samuca, temos mais uma mensagem. Antes de você ler, quero lembrar que esse programa, o forte dele, né, ele foi feito para ser um programa de direção espiritual. Então,
Ó, já estou aqui com o meu Instagram aberto, chegando várias mensagens. Você pode mandar a mensagem, @Padre Adriano Zandoná, né? Manda a sua mensagem para nós, que eu vou fazer questão de responder você. Também faz um print da tela, posta aí, né? Marca a gente, escreve aí Programa para Ser Feliz. Também aproveita para seguir esses perfis nossos que estão sempre evangelizando, né? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, Samuca, lê para nós, por gentileza. Alguns recadinhos aqui também. Sua bênção, estou aqui aprendendo a me valorizar do jeito que eu sou. Obrigado pelo tema de hoje. A Maria Helena de Taubaté. E tem também, peço oração pela minha saúde e por toda a minha família. A Josefa. E a Adriana Mendonça, em Areia Branca, Rio Grande do Norte, assistindo esse belíssimo programa. Obrigado, Josefa. Obrigado, Adriana. Obrigado, Maria Helena, pelo presente aqui, de vocês estarem nos acompanhando. Olha só, a Bárbara está aqui com a gente também. O pessoal está chegando. Vão mandando mensagem, gente. Não deixe para mandar só no final, não, né? Depois não dá tempo do padre responder tudo. A Dai está aqui com a gente também, Daiane. Vamos ver se já chegou alguma mensagem. A Flaviana dizendo: padre, quero uma orientação espiritual do senhor. Ultimamente tenho sonhado muito exorcizando pessoas que não conhecem, pessoas também que já morreram. E o que isso pode significar? Flaviana Calista, filha, olha, existem sonhos que têm uma dimensão espiritual, uma revelação espiritual, existem. Mas a maioria dos nossos sonhos são também fabricação do nosso inconsciente, né? Quando a gente está dormindo, né, o inconsciente toma um pouco, ele libera algumas memórias, ele também, no sono REM, né, essa fase do sono, a gente começa a configurar algumas coisas e confabular, isso é normal. Agora, se você sentir que é espiritual, peça para rezar, né? O padre rezar uma missa pela alma dessa pessoa falecida. Se você sentir de mandar a mensagem para a pessoa, mande a mensagem. Talvez Deus está te pedindo para rezar por essas pessoas, pode ser. Mas talvez também, como eu disse, são coisas casuais. Mas se você está inquieta com isso, reze por essas pessoas, tá bom? Gente, breve intervalo, já a gente está de volta. O Samuca vai cantar aqui o refrãozinho para nós. E segundo bloco inteiramente para responder você, tá bom? Deus abençoe. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Estamos de volta aqui para responder as mensagens. Olha, a Bíblia Sagrada aqui da Canção Nova, o livro também Conhecendo as Emoções, da Tatiana Ferreira, que foi feito para as crianças com a minha indireta participação, o texto pela libertação da ansiedade, que você pode também adquirir no loja.cançãonova.com, com muitas outras coisas que você pode adquirir também no nosso site. Veja bem, a Vanessa mandou uma mensagem dizendo: padre, eu preciso de uma orientação. Já fui ministra da Eucaristia, extraordinária, né? Era firme na igreja, mas agora já fazem meses que não vou à missa, não consigo rezar, não sei como faço para sentir vontade de voltar a ser como antes e fico me cobrando. Vanessa, olha só, filha,
Eu vou ser sincero, tem coisas que você não precisa sentir vontade para fazer, né? Eu nunca vejo ninguém falando, faz 8 dias que eu não sinto vontade de comer. Você vai morrer, né? Faz 8 dias que eu não sinto vontade de beber água. Mesmo sem vontade, você vai ter que beber, senão você morre. Então, se Deus é essencial para a gente tem que parar com isso. Olha, a gente tem que ser mais determinado. Santa Teresa de Jesus dizia, né? A determinada determinação. Determinada determinação. A gente tem que se decidir por Deus, porque às vezes para pecar, para comer, para ir num show, para ir num jogo de futebol, para comprar alguma coisa, a gente se vira, a gente presta dinheiro, para fazer um cruzeiro, para comprar uma coisa que a pessoa quer. Tem gente que se vira nos 30 para comprar, para gastar. Agora para as coisas de Deus parece que, eu não quero. Não, filha, eu digo para você, o passo mais difícil é o primeiro. E quando você já é de caminhada, você só tem que voltar de onde você parou. É que às vezes a gente fica, eu não tenho vontade. Não pensa, faz. Tem coisas que você precisa ponderar para fazer e refletir. Tem coisas que você não tem que pensar. Se você pensar, você posterga. Se você pensar, você procrastina. Você deixa para amanhã o que precisa fazer hoje. Pega e amanhã já vai confessar. Pega agora o terço, acaba o programa e começa a rezar. Entendeu? É fazer. Não é esperar vir um anjo falar. Então volta para a igreja, volta a fazer adoração. Por mais que você não seja uma ministra da Eucaristia, mas volta para a adoração. A Renata está aqui com a gente. Padre, sou a Renata de Minas Gerais. Passei por uma situação desagradável esse fim de semana. O pai do meu filho trouxe a criança para a festa de aniversário dele na própria casa dos pais dele. Avós paternos. Fiquei furiosa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O pai do meu filho não trouxe a criança para a festa de aniversário dele na própria casa dos pais dele. Avós paternos. Fiquei furiosa, fiz um boletim de ocorrência. Ainda estou muito nervosa, mexeu com o meu emocional. Estou com muito ódio. Fiz alguns vídeos e postei revelando a situação. Minha tia não gostou, falou que estava me expondo. Estou chateada com tudo. Será que não posso expor? Eu entendo a sua dor. Pelo que eu entendi, o pai do seu filho não levou o seu filho para a festa de aniversário dele, né? Mas olha, essas coisas, me perdoe, né? É um barraco só ficar expondo essas coisas na rede social, né? Você pode conversar com... Eu sei que conversar com ele talvez não ajuda, nem sempre resolve, né? Você já fez boletim de ocorrência. Eu penso, filha, que rede social não é para expor sua intimidade, né? Porque é disso que o algoritmo gosta, de polêmica. Um monte de gente vai vir ver, gente que nem gosta de você, que nem te respeita, quer ver a cobra fumar, né? O povo ama polêmica, sobretudo na igreja, eu nunca vi. Coloca um tema polêmico, o vídeo bomba, né? Mas eu acho que você não deve expor a sua vida, a vida da sua criança, do seu filho nas redes sociais assim, não. Complexo, né? Eu sei que a situação é difícil. Já foi feito o que foi feito, já foi feito. Você falou que você tem raiva, às vezes vontade de agredir. Mas não é assim que você vai resolver, né, filha? Sei que ele foi um cafajeste, mas não é dessa forma. Você está expondo a sua criança também nas redes sociais. Um dia ele vai chegar na escolinha dele e os amigos vão estar falando, eu vi que a tua mãe falou de você. Teu pai não te levou para a festa, né? É porque você é um bocó. Criança fala, né, o que pensa. Então, você tem que preservar o seu filho, né? Olha, tem muitas mensagens aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná. A Marcela pedindo a bênção, Marcela Guimarães. A Ana dizendo, padre, não me identifique. Falei só o primeiro nome, não tem sobrenome, então não vai ter problema. Gostaria de pedir a oração pelo fim do meu relacionamento de 30 anos. É muito difícil, depois de perdoar tanto o meu coração, sempre acha que deve perdoar mais, só que a falta de mudança de vida de outra pessoa me machuca muito e me adoeceu. Olha, filha, é duro isso, mas eu costumo dizer, ninguém casa sozinho, né? Um casamento precisa ter correspondência de ambos os lados, né? Do marido, da esposa. Uma vocação precisa ter a correspondência do sacerdote. E assim sucessivamente. Se ele escolheu não estar casado, você reza, claro, né? Viva a sua vocação, creia no que Deus te chamou. Mas você não pode obrigá-lo, né? Às vezes a pessoa escolhe ir embora e a sua vida tem que continuar. Sua bênção, padre. Gostaria de pedir oração para o avô do meu marido, José Natalino, que está passando por um momento muito difícil de doença. Hoje mesmo ele disse que recebeu a visita de Nossa Senhora e acredita ter recebido um milagre. Sou de Socorro, interior de São Paulo. A Elisa Faria. Elisa, Deus te abençoe, você e o José Natalino também, tá, filha? Obrigado pela sua confiança na nossa oração. Também aqui conosco
A Ana dizendo: Padre, estou tentando me levantar através das programações da TV Canção Nova. Às vezes acho que minha comunidade e meus amigos não ligam para mim, e eu me importo tanto com eles, quero uma orientação para continuar firme junto a eles, mesmo eles nem se importando com a minha ausência, depois de 12 anos afastada. Filha, veja bem, eu entendo você. Às vezes também, interessante, tem pessoas que têm uma necessidade de afeto, às vezes por uma carência afetiva, por feridas da história, às vezes por configuração de temperamento mesmo. Tem temperamentos que têm mais necessidade de toque, de afeto, de presença. Tem gente que gosta sempre da casa cheia e tem gente que não. Talvez você está se relacionando com pessoas que têm uma necessidade, não tem a necessidade de afeto que você tem, de receber e de dar. Então você precisa pedir a Deus perdão para te dar amigos que sejam compatíveis e também verificar se você não está talvez com muitas carências afetivas, porque tem pessoas que não percebem, mas são muito carentes. Por exemplo, às vezes até a gente como padre, tem pessoas que eu tenho que falar, que eu começo assim, acompanhar, que eu falo: olha, essa atenção que você está esperando de mim, eu não consigo dar para minha mãe, né? Então relaxa, eu não sou teu irmão, não sou teu marido, né? Então, às vezes, você tem que colocar alguns limites, porque tem pessoas que perdem a noção. Então, você tem que se questionar também se não está acontecendo isso com você, tá bom? Samuca, mensagem do WhatsApp lá na nossa tela. Tem uma saudação aqui, depois tem uma pergunta. Boa noite, Padre Adriano e a todos. Eu não sou católico, mas tenho profundo respeito ao Senhor e à Canção Nova. Forte abraço. Obrigado, Deus abençoe. Sua bênção, Padre. Tenho uma percepção positiva sobre conquistar meus objetivos, mas acredito que o ambiente ao meu redor não vibra na mesma frequência. Você acredita que algumas pessoas podem drenar nossa energia? Padre, é isso que eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Sim, porque fica à vontade. Às vezes eu vejo que as pessoas ficam pensando nessas coisas de frequência. Se eu não estiver nessa mesma frequência, eu não vou ganhar dinheiro. A energia daquela pessoa. Já uma pergunta minha também, o que o senhor diz a respeito disso? Isso é uma bobeira do caramba, né? Perdendo tempo. Isso é a coisa mais tonta que existe, né? É que nem se está assistindo um jogo de futebol, eu acho ridículo. Vou fazer o paralelo aqui. Se está assistindo um jogo de futebol, eu odeio. Desculpa o termo, o padre não pode falar que odeia, mas aqui vai escapar essa palavra mesmo. O narrador fica falando: não, é porque há 3 anos atrás teve um jogo na mesma data, choveu também, e o atacante estava com a chuteira rosa. Então isso quer dizer, não quer dizer nada. Isso é bobeira. Gente, não existe essa questão de energia. Existem pessoas invejosas, existem pessoas que não vibram conosco. Isso existe. Porque você quer conhecer quem é teu amigo mesmo? O amigo seu é o que se alegra com as suas conquistas. Porque até quando você está mal, a pessoa te dá uma força, ele pode ser uma pessoa boa ou também uma pessoa empática de temperamento, de natureza. Mas a pessoa que se alegra com o seu destaque, essa é amiga. De verdade, essa pessoa é amiga de verdade. Então, tem pessoas invejosas. Agora, não precisa ficar preocupado com se fizeram isso contra mim, se tem uma energia ruim. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que comunga, se você confessa, se você reza, pode vir o diabo com chifre e tudo, que ele não tem poder sobre você. Então isso são crendices, são superstições que não cabem no cristianismo, não cabem no catolicismo. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, está escrito: não invocarás espíritos, não farás atos de feitiçaria, não acreditarás em horóscopos, em simpatias, porque o Senhor abomina quem faz essas coisas, né, de invocar energias. Não, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, é dele que vem a força, ponto. Você não precisa fazer isso, acreditar nessas coisas, né? Eu digo com muito respeito, viu, filho? Você que perguntou, que eu estou aproveitando para expandir, né, aqui a resposta. Olha, aqui pelo Instagram, Samuel, o Emerson está aqui com a gente. Padre, gostaria... hoje, hein? Graças a Deus. Gostaria de saber, o Emerson Bortolucci, se posso me confessar, porque tenho um casamento de segunda união. Emerson, essa pergunta eu respondo quase todo o programa, filho. E eu vou pedir uma gentileza para você, amado. Como hoje não está sendo o tema, eu fiz 2 programas inteiros, com 3 programas com 2 bispos maravilhosos. Um, Dom José Falcão, que veio para cá, e o programa foi só sobre nulidade matrimonial, essas coisas todas a partir do direito canônico, que é o bispo militar, auxiliar
diocese militar do Brasil, né? E também, que é canonista, Dom José Falcão, e também veio Dom Devair, que é bispo de Piracicaba. Nós falamos especificamente sobre casal de segunda união. Então esse é um tema que exige um pouco de argumentação, vai exigir tempo, eu já fiz programas inteiros sobre isso. Eu vou pedir para você digitar no YouTube depois. Padre Adriano Zandoná, para ser feliz, casais de segunda união. Já vai aparecer comigo e com um bispo, né? Que tem mais autoridade até para responder, tá bom? Deus abençoe, mas obrigado pela sua participação. Regina, padre, eu e minha família estamos acompanhando o programa, está sendo um grande enriquecimento espiritual. Sou de Marcolândia, no Piauí. Obrigado, Regina, todos os piauienses, acho que é assim que fala, né? Piauiense. Me pegou agora. Deus abençoe. Olha quantas mensagens, Samuel. Quero mandar um abraço aqui. Padre, não me identifique, eu ia falar seu nome. Sou casada, vou casada, ou sou casada, eu quero entender, com um rapaz mais jovem. Ele tem 22 anos e eu tenho 47. Antes do casamento, deixei bem claro para ele nessa questão e ele aceitou. Namoramos por 1 ano, estamos juntos há 3 e ele fica de cara feia só porque faço perguntas. Ore pelo meu casamento. Converso sempre com ele. Que Deus os abençoe. É uma diferença bem significativa, né? Mais que o dobro de diferença, né? 22 para 47. Mas se vocês se entenderam, que Deus os abençoe. Vocês vão ter algumas dificuldades aí para lidar, obviamente, nesse matrimônio. Por quê? Porque você já está numa outra fase da vida, na menopausa, se não vai entrar, né? Imagino que já esteja entrando, uma mudança hormonal, etc. Ele é mais jovem, mais impulsivo. Mas que Deus os abençoe, rezem juntos, conversem. Eu tenho certeza que o Senhor está com vocês e vai estar junto com vocês para ajudar. Samuca, olha lá, mais uma mensagem. Agora vamos dar uma atenção aqui para o WhatsApp. Vamos sim. Por favor, queria esclarecer uma dúvida. Em adoração diante do Santíssimo, meditando a palavra que está em Mateus 11, 28 e 30, depois da oração em línguas, fiz silêncio olhando para Jesus no ostensório e me veio a palavra sufocamento. Chorei muito e agradeci a Deus. É palavra de ciência, pois rezo o rosário diariamente e vou assentar a missa sempre. Olha que lindo, obrigado por essa mensagem. Pode segurar um pouco aqui, Getúlio, para mim, por gentileza? Essa mensagem nos fala sobre os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Antigamente, nós pregávamos muito mais sobre isso, nós falávamos muito mais sobre isso, e hoje, infelizmente, para a renovação, os grupos de oração não são tão grandes, fortes, expressivos como antes, né? Era bem mais forte no final da década de 90, começo de 2000. Então nós usávamos muitos dons de palavra de ciência, que é uma interpretação, às vezes, da imagem que o Senhor dá, da palavra que o Senhor traz. Pode ser assim, se você está em oração, Deus te dá essa palavra que fala justamente do descansar em Deus, né? Vinde a mim, do Evangelho de domingo, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. E depois ele te dá a palavra sufocamento, muito provavelmente ele está te dizendo que ele está te libertando de um sufocamento aí, talvez emocional, psicológico. Pode ser sim, mas claro, sempre quando você está em oração é preciso aprender a discernir, né? Em oficina de dons, quando a gente prega encontro dos dons do Espírito Santo, por exemplo, a gente trabalha muito isso, né? O discernimento dos espíritos, palavra de ciência, palavra de sabedoria. Pode ser sim uma palavra de ciência. Quem tiver curiosidade para saber sobre isso também, na Canção Nova nós temos materiais fantásticos, né? Que ensinam sobre essa realidade. Samuca, você acredita que só tem 5 minutos? Nossa, como vou responder tanta pergunta? Eu tenho muitas mensagens, tem uma grande aqui, eu vou tentar responder. Padre, sua bênção, que no meu Instagram. Gostaria de pedir uma orientação sobre uma situação que tem pesado muito em meu coração. Tenho 46 anos e sempre cultivei o desejo de construir uma família, viver um casamento cristão e, se possível, ter filhos. Recentemente, enfrentei o término de um noivado. Embora houvesse carinho e respeito, percebi uma incompatibilidade fundamental entre nós. Eu desejava o casamento, enquanto ele não tinha esse mesmo propósito. Além disso, havia uma diferença de idade entre nós. Eu com 46, ele com 35. Olha, hoje está sendo o dia das mulheres um pouquinho mais velhas casando com rapazes mais novos. Outro aspecto é o fato de eu cuidar dos meus pais idosos. Vejo esse cuidado como uma responsabilidade e uma expressão de amor. Mas percebo que essa realidade também pesava sobre o relacionamento e talvez tenha contribuído para as dificuldades que enfrentamos. Hoje me vejo lidando com sentimentos de frustração, porque o tempo passa e alguns sonhos parecem mais distantes. Também enfrento a solidão.
Minha rotina se resume em grande parte a casa, trabalho e igreja. Sou grata por minha fé e pela oportunidade de servir, de cuidar da minha família, mas em alguns momentos sinto falta de compartilhar a vida com alguém, de enxergar um horizonte diferente para o futuro. Gostaria de saber como viver esse tempo de forma saudável diante de Deus, como lidar com a frustração dos planos que não se concretizaram, como enfrentar a solidão sem perder a esperança. Obrigado, amada, por essa partilha. Eu não vou dizer o seu nome, uma mulher muito bonita, não vou dizer o seu nome, mas filha, veja bem, olha, eu vou ser bem sincero, eu vou colocar a percepção dos dois lados. O rapaz, você é uma mulher de 46 anos que cuida já dos pais idosos, né? Que talvez não consiga mais ter filho, não sei como é que é essa questão. Então, para o rapaz entrar num relacionamento assim, vou ser sincero, ele tem que estar muito certo do que ele quer. E como a mulher tem um relógio biológico diferente, né? Ela tem um tempo para ter filho, para gerar vida, né? Porque o relógio biológico, os órgãos reprodutores do sistema reprodutor feminino, eles têm um prazo, né? A mulher tem mais esse senso de urgência e o homem não, ele vai levando. Então, o conselho que eu te dou, eu sei que esse relacionamento já acabou, mas para você e para outras mulheres que estão nessa fase, que não tem tempo a perder, se você entra num relacionamento e vê que o cara não quer, sai do relacionamento, porque como você foi muito madura, muito sábia nesse seu discernimento, parabéns. Há uma incompatibilidade, não vai para frente. Porque pro cara tá muito cômodo, às vezes ele quer, né? Sabe? Quer, como diz o ditado, quer comer a fruta, mas não quer fazer a feira, né? Não quer levar para casa. Tem criança assistindo, então vamos usar metáfora, isso aí, né? padre. Quer comer a fruta, mas não quer levar a feira para casa, não quer lavar a maçã, não quer... Pô, aí não dá, meu amigo, né? Então, se você vê que ele não quer, você tem que ir para frente, porque você não tem tempo a perder. Só que eu vou ser sincero também, muitas mulheres não percebem, também não é o seu caso, tá, filha? Mas tem muitas mulheres ficando bem exigentes, né? A mulher já chega, às vezes, em algum relacionamento, com uma idade, com coisas e com muita exigência, já fala para o cara, olha, você tem que ser muito sensível, mas você tem que ser muito forte. Você tem que ser muito empático, mas você tem que ser muito frio para lidar com as emoções. Aí o cara fala, olha, eu tenho que ser forte ou eu tenho que ser sensível? Eu tenho que ser empático ou eu tenho que ser frio? Você fala que ele tem que ser forte e frio. Só que às vezes ele está ainda amadurecendo. Aí você fala que ele tem que ganhar bem, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser cavaleiro, que ele tem que ser de Deus. É difícil, né? Muitos caras não conseguem. Não conseguem lidar com essa pressão, né? Só que você também não tem tempo a perder. Então, se você vê que não é, sai, para de enrolar. Você vendo que o cara não quer nada com nada, né? Namorando você há 8 anos e está indeciso, manda ele, sabe, visitar os presos, né? Na cadeia, que ele ganha mais, fazer uma caridade, né? Para de enrolar a sua vida com esses homens fracos, mole, né? Pronto, falei. Vamos lá. Boa noite, padre. Por favor, não fale meu nome. Estou passando uma grande dificuldade com a minha família. Tenho uma irmã que é egoísta, soberba, e minha mãe passa a mão na cabeça dela. Olha, reze por ela, tente conversar com a sua mãe, mas também se proteja um pouco, né? Se você sabe que a pessoa está martelando aquela tábua, não coloque a sua mão embaixo do martelo, né? Se proteja um pouco, lide com ela, mas sabendo, né, que há alguns limites. Última coisa aqui, uma coisa mais íntima. Vou responder de uma maneira que dá para responder, como eu disse. Eu e o Samuel percebemos nos últimos anos como tem crianças acompanhando o nosso programa, né? Fazem até desenho pra gente. Fazem desenhos, mandam. Meu marido não me procura, uma mulher relativamente jovem, dorme em outro quarto, não dá atenção, só gosta de um esporte aqui. Olha, você tem que conversar com ele, porque não é normal um homem não procurar sua esposa. Não é normal. O homem tem 30 vezes mais testosterona que a mulher tem. 30 vezes mais. Você tem que conversar com ele o que está acontecendo e também ou ele tem outra pessoa, ou ele está viciado talvez num vício aí, internet, pornografia, essas coisas. Ou talvez o negócio ficou tão insustentável, você acabou pressionando demais, né? Às vezes a pessoa pode não perceber, mas faz da casa um ambiente só de cobrança, né? Eu sei que às vezes o outro deixa a desejar, mas a casa precisa ser o lugar do descanso do guerreiro, da guerreira, né? Tem que arranjar uma forma de tirar a atenção um pouco. Mas filha, vocês têm que conversar, né? Você tem que perguntar para ele o que aconteceu. Porque não é normal o homem agir assim. Ou ele está com algum problema aí, né?
Tá gostando mais ou... Tá sério, o negócio tá sério. Não é normal, não é normal. Digo para você, até nós que somos homens de Deus, a gente luta, a gente canaliza para a missão, mas a natureza do homem, ela é diferente. Ela é mais instintiva, né? Mas conversa com ele, o diálogo, sabe? Antes de conversar, reza, peça o Espírito Santo, mas o diálogo é sempre a melhor solução. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos curtir então aí um clipe, ou um pedaço do clipe, né? Que eu acabei me excedendo. E semana que vem tem mais no Pra Ser Feliz. Há sempre reprise no domingo à noite também. Deus abençoe. Deus te olha nesse momento e te diz: eu não desisti de você. Eu acredito em você, filho, filha. Se o fardo está pesado e é difícil caminhar, não se esqueça da promessa: Deus contigo sempre está. Se o fardo está pesado e é difícil caminhar, não se esqueça da promessa: Deus contigo sempre está. Se a luz em tua vida escureceu, Ele quer te levantar. Se a luz em tua vida escureceu, Ele quer te levantar. Deus não desistiu de você. Sua hora vai chegar. Ele está preparando o melhor. Na hora certa vai acontecer. Creia. Não desista de lutar. A vitória no Senhor você vai ver. Ele está preparando o melhor. Na hora certa vai acontecer. Você só precisa crer.